cumprimento a todos com a paz de Cristo e o amor da Virgem Maria Santíssima. Eu quero falar de um tema muito importante sobre a perseguição e as falsas acusações contra a Igreja Católica, contra os católicos, contra nós católicos. Ao longo da história e ainda hoje, nós católicos enfrentamos perseguições e somos alvos de falsas acusações. Uma das mais comuns é de idolatria. Muitas denominações acusam católicos de ferir 2 mandamentos da lei divina, por termos imagens cristãs e por nosso amor e devoção a Nossa Senhora e aos santos de Deus. E tudo isso porque eles não compreendem a teologia católica apostólica romana. E é crucial entender que a teologia católica, ela é totalmente diferente das teologias modernas. A nossa interpretação da Bíblia, desde Gênesis a Apocalipse, ela segue os ensinamentos transmitidos por 2000 anos. Para nós, o céu católico é vivo. E a fé, ela é vivida em comunhão e unidade. Também somos catequizados para ter o discernimento correto das palavras idolatria e veneração. Latria do lírio. Saber diferenciar estas palavras e as pôr em prática. Então, nós sabemos disso e somos ensinados a diferenciar estas palavras. Nós, católicos, não fazemos confusão. Portanto, a acusação de idolatria é um grande mal-entendido. E muitos também usam de má fé para ataques contra a fé católica. Nós católicos não adoramos imagens, nem Nossa Senhora, nem os santos. A adoração latria, ela é devida somente a Deus. Adoramos somente a Deus. O que praticamos é a veneração do lia e a hiperdulia, no caso de Nossa Senhora, que é um respeito, uma honra, uma admiração por aqueles que foram exemplos de fé e que estão em comunhão com Deus, porque o céu católico é vivo, não está dormindo. As imagens cristãs, elas são recursos visuais que nos ajudam a recordar os mistérios da fé e a inspirar a nossa oração. Elas não são deuses. A Nossa Senhora e os santos são os nossos intercessores e exemplos a seguir. E estão vivos. Como a Bíblia nos ensina, a oração uns pelos outros é poderosa. Porque não pedir a intercessão daqueles que já estão com Deus. Lembremos, o céu católico é vivo. Então aqueles que partiram em Cristo já estão com eles. Já estão com Jesus na cidade santa. Aqueles que viveram uma vida santa, em santidade, estão com Jesus na cidade dos vivos. É doloroso ver irmãos de outras fés acusarem os católicos de idolatria sem compreenderem a teologia, a nossa teologia, e se colocarem no papel de acusador deste mundo. Ao fazerem isto, estes acabam ferindo o 8º mandamento. Não levantarás falso testemunho. Está em Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Levantar mentiras, falsas acusações, especialmente sobre a fé e a lei de Deus, coloca a pessoa em uma situação muito complicada diante de Deus. E de acordo com a fé católica, ferir um dos mandamentos de forma grave e consciente é cometer um pecado mortal, o que afasta a pessoa da graça de Deus. Além disso, a Bíblia também nos pede para não entristecer o Espírito Santo. Está em Efésios, capítulo 4, versículo 30. O Espírito Santo é quem santifica, quem realiza a obra de Deus nas pessoas. Quando falamos mal dos santos, estamos, de certa forma, falando mal da obra do Espírito Santo. Afinal, quem santificou e os tornou dignos de nossa veneração foi o próprio Espírito Santo. Pensemos então na Virgem Maria. O próprio Deus fez morada nela.
fez dela um santuário. Ele assumiu a humanidade a partir dela. Jesus foi revestido da carne e do sangue de Maria, pela obra do Espírito Santo. A Virgem Maria é uma obra perfeita do Deus Trino, pois Deus é a própria perfeição. Falar mal de Maria é falar mal da obra do Espírito Santo, é falar mal do mistério de Deus sobre ela e sobre a humanidade. Falar contra aquilo que a Igreja de Cristo, guiada pelo Espírito Santo, determinou como verdade. Então é pecar contra Deus. A Igreja, ela recebeu a autoridade de Jesus Cristo, do Verbo encarnado, do próprio Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Lembremos que Jesus fundou a Igreja e deu a ela a autoridade, e deu a chave de ligação e desligamento. Ele disse a Pedro: eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Está em Mateus capítulo 16, versículo 19, e essa autoridade, as chaves de ligar e desligar, foi dada à igreja para guiar os fiéis na verdade e na fé. E Deus, irmãos, continua o mesmo de quando fundou esta igreja. Esta igreja está viva e esta igreja tem voz. E eu digo, despertem, irmãos. Meus irmãos, é hora de despertarmos. Vamos aprofundar na origem de nossa fé, na origem do cristianismo. Jesus é o mesmo na história da igreja e na riqueza da nossa teologia. Vamos aprofundar, para que não sejamos enganados por falácias e falsas acusações. A verdade liberta, e a verdade da fé católica é um tesouro que precisa ser compreendido e defendido com carinho e sabedoria. Vamos juntos, em comunhão e unidade, professar a fé que nos foi transmitida e testemunhar a beleza da igreja que Cristo Jesus fundou. São testemunhos de fé riquíssimos ao longo dos 2000 anos de história. Vamos aprofundar. Salve a rainha e viva o Cristo Rei.